antes de eu falar da IA, de ser um profissional da IA, eu vou usar meu lado professor. Porque uma das coisas que a IA, ela, para ter a sua direção, para ela ter o seu objetivo, antes porque o pessoal acha que o ChatGPT, o Gemini, o prompt que está ali dentro é a IA. Calma aí, aquilo é a ferramenta, a IA vem antes disso. E além disso, é uma coisa que eu sempre falo, inclusive para meus alunos. Já notou que ele vem com uma tela em branco? Você é que põe o que vai acontecer ali dentro. Então, se você põe o que vai acontecer ali dentro, quem é você que está usando? Então a primeira pergunta é essa. Aí eu apelo para uma questão que, né, eu sou um cara que eu olho para a IA e ela olha para mim e eu falo, eu sei que você contribui, mas eu sei que você também pode avacalhar minha vida. Então vamos com calma aí, vamos entender aqui e chegar no meio termo. E a primeira questão é, o país precisa de educação. Por quê? Porque a primeira, mas Flávio, IA e educação, sim. Por quê? Porque as ferramentas, no caso, as IAs generativas que geram resultados à medida do que você pede, elas pedem de acordo com o que você solicita para elas a partir de um aprendizado, de uma base de dados que o fabricante dessa ferramenta nos trouxe. Só que uma coisa que o pessoal... E é um temor que aí sim realmente vale a questão de se reforçar as leis e as políticas, é porque qual é o grau de educação da população que está utilizando essa ferramenta? Porque, por exemplo, um profissional, né, gabaritado, ele tem a condição de ver que a análise da IA está errada, né? Então ele tem aquele know-how para falar para a IA, você precisa melhorar isso, você precisa modificar isso. Então, o conhecimento, a experiência, né? A IA não tem experiência, a IA tem aprendizado à base de dados, mas o profissional tem a vivência, tem o convívio, tem o discernimento, né? Então, são questões que o profissional traz para isso. Por que eu falo a respeito disso? Quando este profissional, uma das coisas que eu sempre falo é que a IA, sim, ela é uma ferramenta de contribuição, mediante o fato de que quem utiliza tenha, primeiro, um objetivo plausível, né? Porque temos objetivos que não são tão plausíveis assim, eu vou comentar mais à frente, e também tem a know-how para poder saber que ela pode te dar uma resposta errada. Ou seja, porque ela gerou uma resposta que a Keila falou, e é realmente verdade. Eu também já passei por isso. Quando lançou, né, uma dessas ferramentas, eu publico artigos científicos e assim, falei assim, quer saber? Vou experimentar. Então eu já tinha o artigo todo pronto, né, já tinha escrito. E uma coisa que assim, vamos dar uma oportunidade. Eu vou colocar aqui, eu quero referências bibliográficas sobre engenharia de produção. Aí ela me deu, né, eu falei o tema, engenharia de produção, me dá uma referência, já no formato que eu preciso do artigo. Opa, tudo bem. Aí fui coletando. No final, aí por curiosidade, eu vi fui conferindo as referências e teve um congresso, que no caso é o ENEGEP, Encontro Nacional de Engenharia de Produção, e ele falou uma cidade, e a cidade estava errada. Como que eu soube? Eu estava no congresso. Que sorte é a sua, né? Eu estava Senão no congresso. você erra todo o resto. Exatamente. E o que acontece é o seguinte, ele me deu a referência, me deu os links. Todos os links que eu fui estavam errados, porque ele gerou o link, ele não pesquisou o link. Então o conceito de pesquisa e geração era um conceito que essa IA ainda não estava discernindo. Né? Então é um risco, então acendeu aquele alerta, ele consegue gerar realmente, inclusive no formato que eu preciso e tudo mais. Então, errado estava ela? Não, sou meio generativo, você pediu para gerar. Então errado estava eu em solicitar uma coisa que não estava dentro do escopo dela. Então aí a gente já vê que a IA, ela pode te entregar, mas você também tem que ter a sua questão do seu escopo, de como que pedir, o que receber, né? Então isso tem que estar, e aí no caso vem a habilidade profissional. Que é uma coisa que eu já vi na internet, já me sugeriram aqui, né? Que é saber conversar com a IA, saber pedir para a IA, porque às vezes a gente pede, a gente não sabe pedir, né? Isso acontece com o próprio Google, né, gente? A gente tem que saber o que pedir, saber o que escrever, dar um comando eficiente de busca. E a gente vai ter que ser treinado para isso. Exato. E eu vou falar que assim, o mais pesado disso é porque é o seguinte,
saber perguntar para IA. Saber perguntar para IA significa estudar. Uma das coisas, tem uma IA. Que é isso? A IA não faz isso pra você? Exato. Não? Eu acho interessantíssimo isso, porque é o seguinte, é um debate, né, uma pesquisa aí que, né, tem alguns grupos que a gente tem feito, que a IA realmente vem para somar em vários aspectos. Não tem como se alienar a isso. Né? Não é sadio nem fazer isso. Mas um receio, e que eu vejo que tem muitos que inclusive concordam, é um receio de que podemos ter IA, mas vamos resolver alguns problemas antes, no entorno, para a gente não criar um carro, ligar o carro, dirigir o carro, bater o carro e morrer dentro do carro. É passar o carro na frente dos bois, né? Exatamente. Por que isso? Porque ter uma coisa que eu peguei, essa IA que eu estava falando, é uma IA de debate. Você fala com ela debate com você a sua ideia. E tipo, ela tem uma capacidade, eu gosto de fazer perguntas ácidas. Né? Eu gosto de fazer perguntas ácidas para a IA, até porque, né, como eu sou desenvolvedor de IA, eu falei assim, eu quero ver até onde você vai. Só que o que vai avaliar não vai a minha capacidade de programação, é a minha capacidade de vivência, o que minha história vai falar isso. Aí eu perguntei para esta IA, né, eu só esqueci o nome dela, mas eu perguntei, me fala uma coisa, tem profissões que vão sumir? Ou seja, tem profissões que podem ser transformadas ou vão perder o significado. Aí eu fui especificamente o Brasil, para ele não sofrer com a mudança, porque mudança traz sofrimento e para alguns elementos, né? O processo de transformação traz isso. O que você recomenda? A própria IA falou, eu recomendaria que vocês investissem em educação. Por quê? Porque a IA, ela é uma inteligência artificial, né? Porque o pessoal confunde muito ChatGPT com IA. Não, ela é uma ferramenta que tem dentro dela o conceito de IA. Tem outras coisas associadas. E é uma coisa que eu falo até com os meus alunos, que tem aluno que fala, Flávio, eu não vou ser programador porque eu não preciso de programador. Não, amigo, é assim, para chegar na IA, tem camadas de aplicações até chegar lá. Então, se essas camadas não estão prontas, né, nem a IA mesmo, a IA fica numa ilha, né, e aí ninguém chega nela. Flávio, aproveitando isso aí, eu queria que você explicasse melhor, né, porque até eu tô com dúvida, o que é IA, o que não é IA, um conceito mais básico, porque eu acho que eu mesma estava confundindo. E aproveita nessa história, porque teve essa história que tem pouco tempo do DeepSeek, que é uma coisa aberta. Eu tô falando que eu não sei de nada, viu, mas um quer a coisa aberta, outra coisa fechada. Aí tem um que gastou muito mais dinheiro, o ChatGPT gastou rios de dinheiro e o DeepSeek gastou muito menos. E qual que é a diferença entre eles e do pague para o grátis também? Faz um bem bolado aí com esses... Vou contar uma historinha lá do início. Que, primeiro, inteligência. O conceito de inteligência é justamente a capacidade da gente absorver a informação, interpretar e ter uma reação sobre ela. Tudo bem. Lá na década de 50, 53 ou 57, eu sempre erro essa data, né? O pessoal aí vai querer me matar por causa disso. 50 é alguma coisa. Década de 50. Década de 50. A ideia é que, né, depois da Revolução Industrial, eles pensaram, como é que a gente pode dar inteligência para a nossa máquina? E uma das questões que o pessoal apelou, um tipo de estudo que eles apelaram, é a questão de como escrever uma regra matemática que numericamente eu conseguisse dar uma instrução sem que eu tivesse que toda hora ficar, máquina, faça isso, máquina, faz aquilo outro. Aí apelaram para questões matemáticas. Daí nasceu o primeiro neurônio artificial. Artificial porque ele é baseado em matemática. Ele é daquela ideia, por exemplo, quando a gente vai na academia, a primeira semana é aquela semana maravilhosa, né? Você sente dores, né? Porque o seu sistema nervoso está reconhecendo o esforço. Depois disso, você aprende o que aconteceu e se torna mais forte ou propenso àquilo de acordo com o movimento que você fez. O algoritmo matemático tinha essa premissa. Então, eu vou aprender um problema, eu vou errar, eu vou saber quanto que eu errei e vou melhorar. Né? Aí a ideia, por exemplo, o e-mail é spam, não é spam. Eu padronizo uma forma de coletar amostras desse e-mail, ou seja, eu falo, olha, um e-mail ele é spam se ele fala de dinheiro, se ele fala de sexo, se ele fala de financiamento, se ele fala de Ministério Público, ele vai colocando
índice de palavras que caracterizam um e-mail que é spam e palavras que caracterizam quando não é spam, porque a inteligência é saber quando você fez e quando você não fez. E você começar a ter a possibilidade de tipo, eu vou te treinar, semelhante ao que a gente faz na escola, né, quando a gente é criança, que a gente pega o livro, e aí, no caso, alguns exercícios a gente faz para aprender, e depois a gente faz a prova para validar que você aprendeu. E aí, esse neurônio matemático fazia isso. Você pegava amostras de exercício e ele tentava, aí ele ganha o que a gente chama de acurácia, ele acerta 70% das vezes, ele é como a nota da escola, né? Ele acerta 75, 80, e aí você aprende o seu problema. E como todo ser humano tem problemas para os quais ele não é muito bom e tem problemas para os quais ele é bom. Tem hora que ele vai, por exemplo, é como se fosse uma criança que é boa em matemática, mas não é boa em química.